Continuando o nosso devocional aqui no capítulo 7 de Mateus, vamos ler no versículo 13, apenas o 13 e o 14, que é um texto muito usado, muito lido, mas muitas vezes pouco compreendido, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Muitas pessoas usam esse texto para denegrir a imagem de algumas igrejas, de algumas denominações, de algumas pessoas, mas elas não têm o entendimento claro daquilo que esse texto está dizendo. Jesus está dizendo: entrai pela porta estreita e não pela porta larga, porque estreito e apertado é o caminho que leva à vida. Muitas vezes eu parei nesse texto e fiquei me perguntando, falei: Deus, por que o Senhor dificulta tanto o Evangelho? Por que o Senhor dificulta tanto o caminho? Por que tem que ser tão difícil? Não poderia ser um pouco mais fácil? Muitas vezes nós temos o coração sincero, o coração disposto, mas às vezes é tão difícil, que muitos não conseguem permanecer, não conseguem passar pela porta. E aí Deus foi me trazendo aos poucos o entendimento desse texto. Primeira coisa que eu aprendi, que numa porta estreita, num caminho apertado, você não passa de 2, de 3, não. Você passa um por um. Você passa sozinho. Às vezes você está andando numa estrada com várias pessoas conversando e tal. Aí você chega num caminho estreitinho e você tem que fazer uma fileira. É um de cada vez para passar. E no reino de Deus, é você e Deus. Este caminho é para você passar com Deus. É você ter dependência do Espírito Santo. Isso nos mostra que ninguém pode fazer nada por nós em relação ao reino de Deus. É você que tem que tomar uma decisão. É você que tem que se posicionar. É você que tem que escolher Deus diante das dificuldades. É você que tem que buscar a Deus. É você que precisa conhecer a Deus. Ninguém pode conhecer Deus por você. É você que precisa conhecer a Deus. E aí, junto com o Senhor, você vai passar por esse caminho. Então, o Evangelho é uma coisa que é você que tem que viver. A Bíblia diz que a salvação ela é individual. Cada um de nós daremos conta a Deus de nossas ações. Então, não espere pelos seus amigos. Não espere pela sua esposa, ou pelo seu marido, ou pelo seu pai, ou pela sua mãe. Não. Tome uma decisão agora. Tome uma decisão por Cristo, porque é você e Cristo. É um caminho que você tem que passar sozinho. Você e Deus. Porque Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode te dar a paz. Não é porque Deus queria dificultar, é porque Ele sabe que Ele é o único que pode te dar a paz que você deseja. A salvação, a alegria que você deseja. Só Ele pode suprir essa carência que você tem na alma.
Seus amigos não podem, sua esposa não podem, seu marido não pode. Seus pais não podem, seus filhos não podem, seu emprego não pode. Sua fama não pode, seu sucesso não pode, nem o seu ministério pode suprir esse vazio que você tem na alma. Só Deus pode. Então é um caminho que você só pode passar com Ele. Porque só Ele pode suprir todas as suas necessidades e te dar contentamento, alegria de viver, te dá plenitude, paz que transcende o entendimento humano. Só Ele pode fazer isso por você, ninguém mais pode. Então é um caminho que tem que ser trilhado, você e Deus. Depois o Senhor me mostrou que a porta é estreita, porque Deus, Ele tem leis e princípios. O diabo não tem. O diabo não tem lei. O diabo não tem princípios. Do lado do diabo, você pode fazer o que você quiser e vai estar tudo bem. Do lado do diabo, você pode adulterar, você pode trair sua esposa e chegar em casa, tomar um banho e fingir que nada aconteceu. Do lado do diabo, você pode beber, se drogar, se prostituir, dormir com várias mulheres ou vários homens no decorrer da sua vida. Do lado do diabo, você pode não perdoar, você pode julgar os outros, você pode falar mal dos outros, você pode mentir, você pode dar desculpa. Do lado do diabo, você não precisa honrar seu pai e sua mãe. Você não precisa devolver o dízimo. Você não precisa fazer nada que você não queira fazer. Você pode fazer o que você quiser e vai estar tudo bem. Entre aspas. Mas Deus não. Deus tem princípios. Para andar com Deus, para se tornar filho de Deus, você precisa se submeter às leis do seu pai, aos princípios do seu pai. Você precisa perdoar aqueles que lhe ofendem. Você precisa amar os seus inimigos. Você precisa bendizer aqueles que lhe maldizem. Você não pode adulterar. Você não pode mentir, roubar, falar mal dos outros, julgar os outros, condenar os outros. Do lado de Deus, não. Do lado de Deus, você tem que se moldar de acordo com os princípios, de acordo à vontade do seu Pai. E aí a maioria das pessoas escolhem ficar do lado do diabo, do lado da porta larga, do caminho largo, porque elas podem fazer o que elas quiserem fazer. Mas tudo na vida tem um preço. Toda escolha tem uma consequência. E quando Deus ele estreita o caminho, quando Deus diz que nós temos que passar pelo caminho estreito, Deus está dizendo: se vocês se submeterem à minha lei, à minha vontade, se vocês negarem a si mesmo, negarem aos desejos da carne, negar a sua concupiscência, se vocês negarem a si mesmo e se submeterem a passar pelo caminho estreito, adiante vocês vão encontrar a plenitude, vocês vão encontrar a vida eterna, vocês vão reinar eternamente com Deus Todo-Poderoso, com Jesus Cristo, primogênito. Adiante vocês vão dominar sobre o mundo, vocês vão julgar as nações. Adiante vocês vão ter uma vida gloriosa com o Pai da eternidade. Adiante vocês irão sentar num banquete com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
adiante vocês vão viver uma vida totalmente farta, fazendo o que vocês quiserem fazer na plenitude com o Pai. Então, a escolha, fazer essa escolha de renúncia aqui, vai te trazer uma consequência maravilhosa mais adiante. Uma consequência de vida eterna. Um galardão eterno. Mas se vocês escolherem passar pela porta larga e fazer tudo que vocês quiserem aqui, e se sujeitarem à vontade do diabo, à vontade da carne, vocês terão uma consequência de morte, de destruição, de casamento destruído, de família destruída, de filhos desestruturados, filhos perdidos, filhos nas drogas, de tristeza, de doença, de maldições. Vocês vão viver debaixo de maldições, debaixo de destruição. O que adianta fazer a vontade da carne, fazer a vontade do diabo e posteriormente ter a vida toda destruída, a família toda destruída? E eu só estou falando das consequências terrenas, não estou falando das consequências eternas, porque eu não vou entrar nesse assunto. Mas o que adianta passar pelo caminho largo e ter como recompensa a destruição, a tristeza? Então, é algo para se pensar. E eu entendi que Deus ele estava fazendo o melhor que Ele pode para nos levar para morar com Ele. Porque se tivesse um caminho mais fácil, Ele faria. Mas não tem. Não porque Ele não pode, mas porque Adão escolheu esse caminho. Não foi ele que escolheu esse caminho para nós. É sempre importante a gente lembrar disso. Não foi Deus que escolheu esse caminho para nós. Foi Adão. Mas mesmo Adão escolhendo esse caminho, ele ainda fez tudo que ele poderia fazer dentro da lei. Porque Deus, ele se submete às suas próprias leis. Ele fez tudo o que ele podia fazer dentro da lei para nos levar de volta para Ele, para nos levar de volta para a vida eterna. Então, se alegre por passar pelo caminho estreito. Às vezes é difícil, às vezes é complicado, às vezes dá vontade de desistir, às vezes parece que aquele que está fazendo tudo errado tem a vida melhor do que a nossa, mas só parece, porque o fim deles é caminho de morte, de destruição. Mas o seu fim é um fim de vida, de paz, de alegria, de eternidade. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio. Você será recompensado por cada escolha que você fez aqui nessa terra, que glorificou o nome de Deus. Você será recompensado. Então vale muito, vale muito, vale muito a pena passar pelo caminho estreito. Escolher a porta estreita. Vale muito a pena. Muito mesmo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.